Eu nunca imaginei presenciar as cenas que eu presenciei com o meu filho e com filhos de pessoas próximas a mim. E talvez este vídeo tenha mais a ver com você do que comigo. Eu quero mesmo é te explicar de maneira muito prática como é possível impulsionar o desenvolvimento do seu filho e ter a certeza de que você fez o que esteve ao seu alcance para que ele ou ela cresça de maneira independente e de forma ativa. Primeiro eu quero que você pense a seguinte cena. Imagine aí o tempo que nós, adultos, dedicamos em frente à TV ou ao celular. Nesse tempo mesmo que você está aqui me assistindo, seja no celular ou no seu computador, esse tempo. Agora multiplique pelos minutos dedicados ao longo do seu dia, das semanas, dos meses. A tela para a gente se tornou algo pertencente. E eu não estou aqui de forma alguma para abominar totalmente o que facilita a nossa vida em alguns momentos, de forma alguma. A tela nos ajuda em alguns momentos, mas só que de qualquer forma, como qualquer coisa, o excesso nos prejudica. E esse estrago, né, que acontece, ele é ainda maior nos nossos filhos. Quando você vai, por exemplo, aos restaurantes, você percebe ao seu redor, quando tem alguma criança, algum casal, como essa criança fica? Na maioria das vezes, com o celular apoiado em algo da mesa, para que ele fique ali quietinho assistindo a TV. Eu já fui dessa mãe. Então, eu sei bem e falo aqui com propriedade. E muitas vezes, sinceramente, eu chegava até a procurar desenhos mais longos para que ele se divertisse ali e ficasse quietinho enquanto a gente comia e conversava. Muitas vezes o Samuel abria a boquinha para comer sem nem saber o que estava comendo. Ele assistia e mastigava. E de verdade, eu juro para você aqui, nessa época eu não tinha a mínima noção, eu não sabia dos prejuízos que a tela em excesso causava ali na mente dele. Se eu soubesse, com certeza eu teria agido bem antes. Eu não tinha de jeito nenhum permitido que ele enxergasse isso como normal. E ao longo dos anos, então, eu comecei a ver que o Samuel, ele se interessava pouco pelo brincar. Ele queria mesmo era assistir desenho e aquilo limitava socialmente. Na escola, com a família, com os amigos. Eu passei a notar que o desenho tinha se tornado o principal recurso que eu mesma usava para distrair o Samuel. E aquilo passou a me incomodar muito. Então, eu fui conversando e fui observando crianças que faziam parte do meu convívio. E o recurso era o mesmo. A TV ou o celular havia se tornado o principal recurso, a principal forma de entretenimento para que o filho se distraísse em casa, nos restaurantes e, em alguns casos, até em festas. Eu já cheguei a estar em festa que a criança, né, estava todo mundo ali se divertindo e uma criança sozinha com o celular ali na mesa. Então, mais do que isso, né? Eu comecei a estudar muito sobre os prejuízos que esse excesso de tela traz para os nossos filhos. Então, eu li muitos artigos, fiz muitas pesquisas e várias apontaram que a superexposição aos eletrônicos, né, às telas, no caso de crianças, principalmente muito pequenas, até a idade dos 5 anos, pode causar déficit de atenção, atrasos cognitivos, distúrbios de aprendizagem, aumento da impulsividade e diminuição da habilidade de regulação das próprias emoções. Em muitos casos, né, além da obesidade infantil, problemas para dormir, problemas emocionais, como ansiedade, depressão e muitas vezes até em agressividade. Diante de tudo isso, né, eu tomei uma decisão pessoal. Eu prometi para mim mesma aprofundar nesse tema, para primeiramente ajudar o Samuel a se desenvolver, longe das telas. E mais, eu me comprometi a levar essa missão de vida ao maior número de pessoas que convivem também com esse problema.
É muito desafiador quando a gente está sozinha. Mas então eu passei a levar esse tema para as minhas redes sociais e receber vários feedbacks de pessoas que mudaram drasticamente também as suas rotinas ao perceber que a tela era de fato um recurso mal utilizado em casa. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns desses feedbacks que foi muito legal de ter visto. Então, esse é um dos primeiros feedbacks que eu coloquei quando eu pus o Samuel brincando e essa mamãe me falou, né, agradecendo que é possível, né, ela enxergar as coisas também através do que eu estava colocando nas redes sociais. Outro feedback que eu recebi. Aqui também é outra mamãe, né, falando que também está nesse processo de diminuir as telas e que com certeza isso tem influenciado, né, positivamente a vida dela. Outra mamãe também falando que eu sou pura inspiração, né, por estar agindo assim com Samuel. Isso, né, trazendo aqui os comentários da última aula que eu fiz no workshop, então, né, falando aqui, feliz dessas mamães que me encontraram, a Bárbara, que foi uma das participantes do workshop, uma mamãe também falando que eu sou inspiração e que quer muito, né, fazer algum dos meus cursos para que ela se sinta também mais dedicada e mais participativa, né, no desenvolvimento do filho. E por último, esse daqui, que foi a Bárbara também, que participou com a gente no workshop, falando que foi muito especial me ouvir falar ali. E isso é muito bacana, porque a gente sente mesmo, né, que é necessário a gente compartilhar essas coisas com todo mundo. Então, eu quero muito continuar aqui, né, a partir deste movimento, eu percebi algo que eu nunca imaginei de acontecer comigo, né? Eu comecei a perceber que por mais que os pais e as mães se esforçassem ali para reduzir o tempo de tela, né, dos seus filhos, um outro problema passava a fazer parte das suas vidas. Eles queriam diminuir o tempo de tela, mas ao mesmo tempo sentiam uma pergunta assim: como que eu vou incentivar e até participar de atividades mais atrativas do que as telas para os meus filhos? Né? Jogar bola, incentivar joguinhos caseiros, brincadeiras, atividades. Tudo que eu falava se tornava quase que banal, porque eu percebi que o repertório dessas brincadeiras se esgotava facilmente entre os adultos e aquilo ali durava poucos dias. Então, com o acompanhamento, eu notei que a tela, ele acabava se tornando de novo o principal recurso para entreter os filhos. Ou seja, né, a rotina acabava se comprometendo por uma impressão que muitos pais criavam de não serem criativos o suficiente para caminhar junto com seus filhos nessa mudança. E isso me colocava muito pensativa em uma questão. Eu havia conseguido, com muito pouco, despertar pais e mães para viverem uma nova realidade com seus filhos, para tirarem ele das telas. Eles enxergavam os prejuízos do excesso de telas, notavam que os seus filhos ficavam mais criativos, tinham mais autonomia. Só que, em algum momento, aquilo ali não seguia para frente. Era uma espécie de batalha vencida pelas telas, sabe? E, gente, eu percebia que aquilo me fortalecia mais. E foi com esse objetivo que eu resolvi agir. E se você, por exemplo, percebe aí que pode agir de maneira direta para ajudar o seu filho ou filha, né, a evoluir na parte cognitiva, motora e social, sem que a tela comprometa todo o seu empenho, eu tenho um recado para você. Eu começo no dia 4 de julho de 2022 a conduzir um grupo fechado, voltado para mães e pais que não desistiram de vivenciar uma rotina mais criativa com seus filhos longe das telas. Esse grupo fechado e exclusivo vai ser para compartilhamento de atividades e orientações voltadas para esse desenvolvimento infantil. Nesse grupo, você vai ter acesso
Há várias masterclass fechadas com profissionais da área educacional, criativa, cognitiva e da saúde, encontros periódicos para discussões e implementação de estratégias práticas que vão te ajudar no processo de afastamento das telas dos nossos filhos, orientações frequentes de como você pode implementar uma rotina criativa com atividades e brincadeiras em família e materiais exclusivos voltados ao desenvolvimento da criatividade para crianças dessa primeira infância, de 0 a 7 anos. E assim, você vai ter um acesso direto a mim com o detalhamento da trilogia do desenvolvimento, que implementa uma rotina focada na evolução do seu filho. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que te dá acesso direto ao grupo por um valor extremamente acessível. Basta clicar e preencher os seus dados. Assim que você finalizar a inscrição, eu mesma vou te adicionar no grupo e fazer questão de te acompanhar de perto nessa nova jornada. Vamos juntas? Com menos telas e mais desenvolvimento.